Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas. Pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal! Meu nome é Daniela, tenho 39 anos e moro em Curitiba, aqui no Paraná. E eu preciso desabafar sobre uma situação absolutamente aterrorizante que está destruindo minha vida porque há 7 meses, minha melhor amiga desde a infância, a Patrícia, foi brutalmente assassinada pelo ex-marido dela, o Fernando, que invadiu a casa dela de madrugada e a esfaqueou 17 vezes na frente da filha deles, a Sofia, que na época tinha 9 anos e agora está com 10. E a Sofia viu tudo. Ela testemunhou o assassinato da própria mãe, e ela é a principal testemunha do caso. E eu imediatamente assumi a guarda dela porque ela não tinha mais ninguém. A Patrícia era filha única, os pais dela já tinham morrido, e o Fernando obviamente estava preso. E eu passei por todo o processo de adoção. E há 2 meses a adoção foi finalizada, e a Sofia oficialmente se tornou minha filha. E eu estava tentando ajudá-la a se recuperar do trauma horrível que ela viveu, colocando ela em terapia intensiva, dando amor, segurança, tentando reconstruir a vida dela, mas há 3 semanas minha vida virou um inferno absoluto, porque a família do Fernando, especialmente a mãe dele, a dona Marta, e o irmão dele, o Ricardo, começaram a me procurar, a aparecer na minha casa, na escola da Sofia, e eles estão pressionando, ameaçando, tentando forçar a Sofia a mudar o depoimento dela, a dizer que ela não viu direito, que estava escuro, que ela não tem certeza de que foi o pai, porque eles querem que o Fernando seja absolvido, ou que pelo menos pegue uma pena menor. E eles estão usando táticas de intimidação psicológica, ameaças veladas e até suborno, oferecendo dinheiro, e eu estou apavorada, completamente apavorada, porque a Sofia já está traumatizada. Ela tem pesadelos todas as noites, ela revive o assassinato da mãe constantemente, e agora ela está sendo pressionada pela família do assassino, e eu não sei como protegê-la, eu não sei como fazer isso parar, e eu tenho medo de que eles façam algo pior, que eles machuquem a Sofia, ou me machuquem, e eu estou desesperada, sem saber o que fazer, porque o julgamento do Fernando está marcado para daqui a 1 mês, e a pressão está aumentando cada vez mais, e eu sinto que estamos em perigo real. Deixa eu começar do início, porque essa história é extremamente complexa, e tem muitas camadas que vocês precisam entender para compreender a gravidade da situação que eu estou vivendo. A Patrícia era minha melhor amiga desde que a gente tinha 7 anos de idade. A gente estudou juntas, cresceu juntas, éramos inseparáveis. Ela era como uma irmã para mim. E quando a gente ficou adulta, a gente continuou muito próxima. Mesmo com a vida corrida, com trabalho, relacionamentos, a gente sempre manteve contato, sempre se apoiou. E eu amava ela como família. A Patrícia conheceu o Fernando quando ela tinha 25 anos. Ele era alguns anos mais velho, tinha 30 na época, e no começo ele parecia um cara legal, educado, trabalhador. Ele era gerente de uma loja de materiais de construção, ganhava bem, e ele era muito atencioso com a Patrícia, trazia flores, levava ela para jantar, e a Patrícia se apaixonou rapidamente, e eles começaram a namorar. Eu confesso que desde o início eu tinha uma sensação estranha em relação ao Fernando, algo que eu não conseguia explicar. Ele era educado comigo, sempre simpático, mas tinha algo nos olhos dele, algo frio, controlador, e eu percebia que ele não gostava quando a Patrícia saía comigo. Quando a gente marcava de se ver, ele sempre arrumava uma desculpa para ela não ir. Dizia que tinha planejado algo especial ou que estava se sentindo mal. E aos poucos a Patrícia começou a se afastar de mim. A gente se via cada vez menos, e eu sentia que ele estava isolando ela. Eu tentei conversar com a Patrícia sobre isso, disse que eu achava que o Fernando era muito controlador, mas ela defendeu ele, disse que eu estava exagerando, que ele só queria passar tempo com ela porque amava ela, e que eu estava com ciúmes. E a gente acabou brigando, e ficamos um tempo sem se falar. E eu me arrependo tanto disso, gente. Eu me arrependo tanto de não ter insistido mais, de não ter forçado ela a enxergar os sinais. A Patrícia e o Fernando casaram depois de 2 anos de namoro, e eu fui ao casamento, tentei ser feliz por ela, mas eu continuava com aquela sensação ruim, e depois do casamento a Patrícia se afastou ainda mais, a gente quase não se falava.
E quando a gente se falava, ela sempre dizia que estava tudo bem, que estava feliz. Mas eu percebia na voz dela que tinha algo errado. 1 ano depois do casamento, a Patrícia engravidou. E ela teve a Sofia. E quando a Sofia nasceu, a Patrícia me ligou. Disse que queria que eu fosse a madrinha. E eu fiquei muito feliz. E eu fui ao hospital conhecer a bebê. E a Sofia era linda, perfeita. E eu me apaixonei por aquela criança imediatamente. E eu prometi para a Patrícia que eu sempre estaria lá para ela e para a Sofia. E a Patrícia chorou e me abraçou e disse que ela tinha sentido muito a minha falta e que ela queria que a gente voltasse a ser próximas. Nos primeiros anos da vida da Sofia, a Patrícia e eu nos aproximamos de novo. A gente se via com mais frequência. Eu ia na casa dela, brincava com a Sofia e eu percebia que o Fernando continuava controlador. Ele não gostava quando eu estava lá. Ele ficava de cara fechada, fazia comentários passivo-agressivos, mas a Patrícia parecia feliz com a maternidade. Ela amava a Sofia, e eu achava que talvez as coisas estivessem melhorando. Mas quando a Sofia tinha cerca de 5 anos, a Patrícia começou a aparecer com marcas, hematomas nos braços, no rosto. E ela dizia que tinha caído, que tinha batido em alguma coisa, mas eu sabia. Eu simplesmente sabia que o Fernando estava batendo nela. E eu confrontei ela, e ela negou. Disse que eu estava imaginando coisas, mas eu via o medo nos olhos dela. E eu sabia que ela estava mentindo. Eu implorei para ela sair daquela casa, para deixar o Fernando. Eu disse que ela e a Sofia podiam vir morar comigo, que eu ia ajudá-la, mas ela disse que não podia, que o Fernando ia ficar furioso, que ele tinha ameaçado ela, disse que se ela tentasse sair, ele ia matar ela, e que ele ia pegar a Sofia. E ela tinha medo, muito medo, e eu não sabia o que fazer. Eu me sentia impotente. Eu tentei convencê-la a fazer um boletim de ocorrência, a pedir uma medida protetiva, mas ela se recusava. Dizia que isso ia piorar as coisas, que o Fernando tinha amigos na polícia, que ele ia descobrir, e que ele ia fazer algo pior. E eu via ela se afundando cada vez mais naquele relacionamento abusivo. E eu não conseguia ajudá-la. E era desesperador. Quando a Sofia tinha 7 anos, a Patrícia finalmente juntou coragem e pediu o divórcio. Ela disse que não aguentava mais, que ela precisava proteger a filha e que ela ia sair daquela casa. E eu fiquei tão feliz, tão aliviada. E eu ajudei ela, eu a levei para um advogado, eu a apoiei em tudo. E o processo de divórcio começou. O Fernando ficou furioso. Ele não aceitava o divórcio. Ele dizia que a Patrícia era dele, que ela não podia deixá-lo. E ele começou a perseguir ela, a aparecer no trabalho dela, na casa dela. E a Patrícia conseguiu uma medida protetiva. O Fernando foi proibido de se aproximar dela e da Sofia, mas ele não respeitava. Ele continuava aparecendo, mandando mensagens, ligando, e a Patrícia vivia com medo. O divórcio foi finalizado há 2 anos. E a Patrícia conseguiu a guarda total da Sofia. O Fernando tinha direito a visitas supervisionadas, mas ele raramente aparecia. E quando aparecia, ele ficava fazendo ameaças veladas, dizendo que um dia ele ia recuperar a família dele. E a Patrícia ficava apavorada, mas ela tentava seguir em frente. Tentava reconstruir a vida dela. A Patrícia estava trabalhando como professora de ensino fundamental, ela amava o trabalho. E ela estava começando a namorar de novo. Tinha conhecido um cara legal, o Bruno. E ela parecia mais feliz, mais leve, e eu estava tão feliz por ela. E a Sofia também estava melhor. Estava mais solta, mais alegre, e parecia que finalmente as coisas estavam se encaixando. Mas há 7 meses tudo mudou. Tudo desmoronou de forma horrível. Era uma quinta-feira de madrugada. Eram umas 3 da manhã, e eu recebi uma ligação da polícia, dizendo que a Patrícia tinha sido encontrada morta na casa dela, assassinada, e que a Sofia estava em estado de choque, e que eu precisava ir até lá imediatamente porque a Sofia estava pedindo por mim, dizendo que eu era a madrinha dela, e que ela queria ficar comigo. Eu não conseguia acreditar, gente, eu simplesmente não conseguia processar aquela informação. Eu achei que era um pesadelo, que eu ia acordar, mas não era, era real. E eu fui até a casa da Patrícia, e quando eu cheguei, tinha polícia por todo lado, ambulância. E eu vi a Sofia sentada na calçada, enrolada em um cobertor, com os olhos vazios, em choque. E eu corri até ela, e eu a abracei, e ela começou a chorar. E ela disse, tia Dani, ele matou a mamãe, ele matou a mamãe. E meu coração se partiu, em 1000 pedaços. A polícia me contou o que tinha acontecido. O Fernando tinha invadido a casa da Patrícia de madrugada, ele tinha arrombado a porta dos fundos, e ele tinha ido até o quarto dela, e ele a esfaqueou 17 vezes. E a Sofia acordou com os gritos da mãe, e ela saiu do quarto dela. E ela viu o pai esfaqueando a mãe, e ela gritou, e o Fernando olhou para ela,
E por um momento, a polícia acha que ele pensou em matar a Sofia também. Mas ele não fez. Ele largou a faca e ele fugiu. E a Sofia ficou lá, ao lado do corpo da mãe, chorando, até que os vizinhos ouviram e chamaram a polícia. Eu não consigo descrever o horror que eu senti, gente. O horror absoluto de imaginar aquela criança de 9 anos vendo a própria mãe sendo assassinada. E eu sabia que a vida da Sofia nunca mais seria a mesma, que aquele trauma ia marcar ela para sempre. E eu sabia que eu precisava estar lá para ela, que eu precisava cuidar dela, porque ela não tinha mais ninguém. O Fernando foi preso no mesmo dia. A polícia o encontrou escondido na casa da mãe dele, a dona Marta. E ele estava com as roupas sujas de sangue. E ele foi preso em flagrante. E ele confessou. Ele disse que tinha matado a Patrícia porque ela era dele. E que se ele não podia ter ela, ninguém podia. E foi horrível. Horrível ouvir aquilo. Ouvir aquele monstro falando da minha melhor amiga como se ela fosse um objeto. Uma propriedade. A Sofia ficou comigo desde aquele dia. Eu assumi a guarda provisória dela. E eu comecei o processo de adoção. E como não tinha mais ninguém, como a Patrícia era filha única e os pais dela já tinham morrido, e como o Fernando estava preso e obviamente não podia ter a guarda, o processo foi relativamente rápido. E há 2 meses a adoção foi finalizada, e a Sofia se tornou Sofia Almeida Ferreira, com o meu sobrenome, e ela oficialmente se tornou minha filha. Mas a Sofia está profundamente traumatizada, gente. Profundamente, ela tem pesadelos todas as noites. Ela acorda gritando, chorando, dizendo que vê o pai matando a mãe. Ela tem flashbacks durante o dia. Qualquer coisa pode disparar uma lembrança, uma faca na cozinha, uma porta batendo. E ela entra em pânico. Ela treme, chora. E é de partir o coração ver ela sofrendo assim. Eu coloquei ela em terapia intensiva, 2 vezes por semana, com uma psicóloga especializada em trauma infantil. E a psicóloga disse que vai ser um processo longo, que a Sofia vai precisar de muito apoio, de muita paciência. E que ela pode nunca se recuperar completamente, que esse trauma vai estar com ela para sempre, mas que com o tratamento adequado ela pode aprender a lidar, a viver com isso. A Sofia também teve que dar depoimento para a polícia, para o Ministério Público, e foi horrível. Ela teve que reviver tudo, contar em detalhes o que ela viu, e ela chorou tanto, tanto, e eu estava lá segurando a mão dela, e eu chorei junto, e foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei, ver aquela criança tendo que descrever o assassinato da própria mãe. O depoimento da Sofia é crucial para o caso, porque ela é a única testemunha ocular. Ela viu tudo, ela pode confirmar que foi o Fernando, que ele invadiu a casa, que ele esfaqueou a Patrícia, e mesmo que ele tenha confessado inicialmente, o advogado dele está tentando alegar insanidade temporária. Está tentando dizer que o Fernando não estava em pleno controle das faculdades mentais, que ele estava em surto, e que ele não pode ser responsabilizado completamente. E o depoimento da Sofia pode destruir essa defesa, pode garantir que ele seja condenado por feminicídio com agravantes e pegue a pena máxima. O julgamento está marcado para daqui a 1 mês, e a Sofia vai ter que testemunhar de novo, dessa vez no tribunal, na frente do júri. E eu estou apavorada com isso, porque eu sei que vai ser traumático para ela, mas o promotor disse que é necessário, que o depoimento dela é essencial para a condenação. E foi aí que tudo piorou, porque há 3 semanas a família do Fernando começou a me procurar, começou a aparecer, e eles querem que a Sofia mude o depoimento, querem que ela diga que não tem certeza do que viu, que estava escuro, que ela estava confusa, e eles estão usando todas as táticas possíveis para conseguir isso. A primeira vez que a dona Marta apareceu foi há 3 semanas. Ela tocou a campainha da minha casa, e quando eu abri a porta ela estava lá, com uma expressão de falsa simpatia. E ela disse: "Daniela, eu preciso falar com você sobre a Sofia." E eu já fiquei na defensiva, porque eu sabia quem ela era, eu sabia que ela era a mãe do assassino, e eu disse que ela não tinha nada para falar comigo. Mas ela insistiu, ela disse: "Por favor, só me escuta. Eu sei que você está cuidando da Sofia, e eu sei que ela está sofrendo, mas o Fernando também está sofrendo. Ele é meu filho, e ele não é um monstro. Ele estava doente, ele não sabia o que estava fazendo. E ele não merece passar o resto da vida na prisão." E eu senti uma raiva tão grande, tão grande. E eu disse que o Fernando era sim um monstro, que ele tinha assassinado a Patrícia, que ele tinha destruído a vida da Sofia e que ele merecia apodrecer na prisão. Ela começou a chorar, aquelas lágrimas falsas, manipuladoras. E ela disse: "Eu entendo que você está brava, mas pensa na Sofia. Ela já perdeu a mãe, ela não precisa perder o pai também. E se ela mudar o depoimento, se ela disser que não tem certeza, o Fernando pode pegar uma pena menor,
pode sair em alguns anos, e ele pode ter uma chance de se redimir, de ser pai para a Sofia. E eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Aquela mulher estava sugerindo que a Sofia mentisse, que ela protegesse o assassino da própria mãe. Eu disse para ela sair da minha casa, que eu ia chamar a polícia se ela não saísse. E ela saiu, mas antes de ir, ela disse: "Você vai se arrepender de não cooperar, Daniela. Você vai se arrepender." E aquilo soou como uma ameaça, e eu fiquei com medo. Alguns dias depois, o Ricardo, que é o irmão do Fernando, apareceu na escola da Sofia. Ele ficou esperando na saída, e quando eu fui buscar ela, ele se aproximou. E ele disse: "Daniela, a gente precisa conversar." E eu disse que a gente não tinha nada para conversar. E ele disse: "É sobre o julgamento, sobre o depoimento da Sofia." E eu disse que ele não podia se aproximar de mim nem da Sofia, que isso era assédio. E ele riu, um riso frio, e disse: "Eu não estou fazendo nada de errado. Eu só quero conversar." Ele disse que a família estava disposta a oferecer dinheiro, muito dinheiro, se a Sofia mudasse o depoimento. Ele disse que eles podiam pagar R$200 mil, que era para garantir o futuro da Sofia, para pagar faculdade, para dar uma vida boa para ela, e que tudo que eu precisava fazer era convencer a Sofia a dizer que ela não tinha certeza do que viu, que estava escuro, que ela estava com medo e confusa. Eu fiquei chocada, completamente chocada. Eles estavam tentando subornar uma criança de 10 anos para proteger um assassino, e eu disse que jamais, que eu nunca faria isso, que o Fernando merecia pagar pelo que fez. E o Ricardo ficou sério, ameaçador, e ele disse: "Você está cometendo um erro, Daniela. Você está escolhendo o lado errado, e isso vai ter consequências." Eu fui direto para a delegacia, fiz um boletim de ocorrência, relatei as abordagens da dona Marta e do Ricardo, as tentativas de suborno, as ameaças, e a delegada disse que ia investigar, que ia chamar eles para prestar depoimento, mas que sem provas concretas, sem gravações, era difícil fazer alguma coisa, e que o máximo que ela podia fazer era dar uma advertência para eles se afastarem. Mas eles não se afastaram. Eles continuaram. Há 2 semanas eu comecei a receber mensagens anônimas no meu celular. Mensagens dizendo: "Proteja a Sofia, não deixe ela falar demais no julgamento. Seria uma pena se algo acontecesse com vocês. Você está colocando a Sofia em perigo." E eu fiquei apavorada. Eu mostrei as mensagens para a polícia, mas eles disseram que eram de números descartáveis, que não tinha como rastrear e que não podiam fazer nada. A Sofia também começou a receber pressão. Há 1 semana, ela me contou que uma mulher tinha se aproximado dela no parquinho perto da escola. Uma mulher que ela não conhecia, e a mulher tinha dito: "Você é a Sofia, né? Eu conheci a sua mãe. Ela era uma pessoa muito boa, e eu tenho certeza que ela não ia querer que seu pai fosse preso. Ela ia querer que você perdoasse ele." E a Sofia ficou confusa, assustada, e ela veio me contar, e eu fiquei furiosa. Eles estavam manipulando uma criança, usando a memória da mãe dela para tentar fazer ela proteger o assassino. Eu fui até a escola, conversei com a diretora, expliquei a situação e pedi para aumentarem a segurança, para não deixarem ninguém se aproximar da Sofia. E a diretora foi muito compreensiva. Ela disse que ia colocar seguranças extras, que ia orientar os professores a ficarem atentos e que a Sofia estaria segura na escola. Mas eu não me sinto segura. Gente, eu não me sinto segura em lugar nenhum. Eu sinto que estamos sendo vigiadas, seguidas. E eu tenho medo de sair de casa. Medo de deixar a Sofia sozinha. E eu estou vivendo em estado de alerta constante. E é exaustivo, é aterrorizante. A Sofia percebe que tem algo errado. Ela me pergunta por que eu estou tão nervosa. Por que a gente não sai mais para passear como antes? E eu tento disfarçar. Digo que está tudo bem, mas ela é inteligente. Ela sente que tem algo errado. E eu vejo que ela está ficando mais ansiosa, mais assustada. E eu me sinto horrível por não conseguir protegê-la completamente. Há alguns dias, eu recebi uma ligação, uma voz de homem que eu não reconheci, e ele disse: "Daniela, você está sendo teimosa, e isso não é inteligente. A gente está tentando resolver isso de forma amigável, mas se você continuar se recusando a cooperar, a gente vai ter que tomar outras medidas e você não vai gostar." E eu desliguei, tremendo, e eu liguei para a polícia. Mas de novo eles disseram que não podiam fazer nada sem provas concretas. Eu procurei o promotor do caso, expliquei tudo o que estava acontecendo, as abordagens, as ameaças, as tentativas de suborno, e ele ficou muito preocupado. Ele disse que isso é obstrução de justiça, que é intimidação de testemunha, e que ele ia pedir proteção policial para mim e para a Sofia, e que ele ia pedir para acelerar o julgamento.
para que a Sofia pudesse testemunhar logo e a gente pudesse sair dessa situação. O pedido de proteção policial foi aceito, e agora tem uma viatura que passa na minha rua várias vezes por dia, e tem um policial que fica de plantão na escola da Sofia. Mas eu não sei se isso é suficiente, eu não sei se isso realmente nos protege, porque essas pessoas são determinadas. Elas querem que o Fernando seja absolvido, ou que pelo menos pegue uma pena menor, e elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Eu também descobri que a família do Fernando tem conexões. O pai dele, que já morreu, era policial. E o Fernando tem primos, tios, que trabalham na polícia. E eu tenho medo de que eles estejam usando essas conexões para nos intimidar, para saber onde a gente está, o que a gente está fazendo, e eu me sinto vigiada o tempo todo. A Sofia está piorando, gente. Ela está tendo mais pesadelos, ela está mais retraída, ela não quer ir para a escola, ela não quer sair de casa. E a terapeuta dela disse que a pressão que ela está sofrendo está agravando o trauma, e que se isso continuar, ela pode ter um colapso emocional. E eu estou desesperada, porque eu não sei como fazer isso parar. Eu conversei com a Sofia, eu perguntei se ela estava com medo de testemunhar no julgamento, e ela disse que sim, que ela estava com muito medo, que ela não queria ver o pai, que ela não queria falar sobre aquela noite de novo. E eu disse que eu entendia, que era muito difícil, mas que era importante, que era a única forma de fazer justiça pela mãe dela. E ela chorou e disse: "Mas tia Dani, e se eles fizerem algo com a gente? Aquela mulher disse que seria uma pena se algo acontecesse." E eu abracei ela, e eu disse que eu ia protegê-la, que nada de ruim ia acontecer. Mas no fundo eu estava apavorada, porque eu não sabia se eu conseguiria cumprir essa promessa. Eu tenho pensado em pedir para entrar em um programa de proteção a testemunhas, em mudar de cidade, de identidade, em desaparecer com a Sofia, mas o promotor disse que isso é muito extremo, que só em casos muito graves, e que por enquanto a proteção policial deveria ser suficiente, mas eu não me sinto segura. Eu não acho que é suficiente. Eu também tenho pensado em desistir, em convencer a Sofia a dizer que ela não tem certeza, só para fazer essa pressão parar, só para nos proteger. Mas eu sei que isso seria errado, que isso seria trair a Patrícia, trair a memória dela e deixar que o assassino dela ficasse impune. E eu não posso fazer isso, eu não posso deixar que o Fernando saia livre ou que pegue uma pena menor. Ele precisa pagar pelo que fez, ele precisa passar o resto da vida na prisão. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo, muito medo. Medo de que eles façam algo com a Sofia, ou comigo, e eu não sei o que é mais importante, fazer justiça ou proteger a Sofia. E é um dilema impossível, porque as duas coisas deveriam ser possíveis. A gente deveria poder fazer justiça e estar seguras. Mas não é o que está acontecendo. O julgamento é daqui a 1 mês, e a cada dia que passa a pressão aumenta. Ontem eu encontrei um bilhete debaixo da porta da minha casa escrito à mão dizendo: "Última chance, mude o depoimento ou sofra as consequências." E eu fiquei aterrorizada, porque isso significa que eles sabem onde eu moro, que eles estão vigiando, e que eles podem entrar aqui a qualquer momento. Eu mostrei o bilhete para a polícia, e eles aumentaram o patrulhamento. Mas eu não me sinto segura, eu não consigo dormir. Eu fico acordada a noite toda ouvindo qualquer barulho, com medo de que alguém invada a casa. E eu coloquei trancas extras nas portas, nas janelas, e eu durmo com o celular na mão pronta para ligar para a polícia. E é uma forma horrível de viver. A Sofia também não está dormindo. Ela vem para o meu quarto todas as noites, diz que tem medo de ficar sozinha, e a gente dorme juntas, e eu fico acordada olhando para ela, e eu penso em tudo que ela já passou, em tudo que ela já sofreu, e eu sinto uma raiva tão grande da família do Fernando, porque eles não se importam com ela, eles não se importam com o trauma dela, eles só se importam em proteger o assassino, em tirar ele da prisão, e eles estão dispostos a destruir uma criança para conseguir isso. Eu conversei com o advogado da Patrícia, que está acompanhando o caso como assistente de acusação, e ele disse que a família do Fernando está desesperada, porque o caso contra ele é muito forte, tem a confissão inicial, tem as provas materiais, o sangue nas roupas, a faca com as digitais dele, e tem o depoimento da Sofia. E com tudo isso, a condenação é praticamente certa, e eles sabem disso, e por isso estão tentando de tudo para enfraquecer o caso. E a forma mais fácil é fazer a Sofia mudar o depoimento, ou fazer ela não testemunhar. O advogado disse que se a Sofia não testemunhar, ou se ela mudar o depoimento, isso pode criar dúvida razoável no júri. Pode fazer alguns jurados pensarem que talvez o Fernando realmente não estivesse em pleno controle, que talvez ele realmente estivesse em surto, e isso pode resultar em uma pena menor, ou até em absolvição, e eu não posso deixar que isso aconteça.
Eu não posso deixar que o assassino da minha melhor amiga saia livre. Mas eu também não posso colocar a Sofia em risco. E eu estou dividida, completamente dividida. E eu não sei o que fazer. E eu estou pedindo ajuda. Estou pedindo conselhos. Porque eu estou desesperada. E eu preciso saber se alguém já passou por algo parecido. E o que vocês fizeram. E se deu certo. Eu também estou considerando tornar isso público. Procurar a imprensa. Expor o que a família do Fernando está fazendo. A intimidação. As ameaças. O suborno. Porque talvez, se isso se tornar público, eles parem. Talvez eles tenham medo da exposição, mas o promotor disse que isso pode ser perigoso, que pode deixá-los mais desesperados, mais agressivos, e que pode colocar a gente em risco ainda maior. A Sofia me perguntou ontem se a mãe dela ia querer que ela testemunhasse. E eu disse que sim, que a Patrícia ia querer justiça, ia querer que o Fernando pagasse pelo que fez. E a Sofia disse: então eu vou testemunhar, tia Dani. Eu vou contar tudo o que eu vi. Porque eu quero que ele pague, eu quero que ele fique preso para sempre, porque ele matou minha mãe, e eu odeio ele. E eu chorei. Gente, eu chorei tanto, porque aquela criança de 10 anos está sendo tão corajosa, tão forte, e eu me sinto orgulhosa dela, mas ao mesmo tempo, eu tenho medo, muito medo do que pode acontecer. O julgamento é daqui a 1 mês, e eu estou contando os dias, e eu estou rezando, pedindo a Deus, ao universo, a Patrícia, onde quer que ela esteja, que nos proteja, que nos dê forças e que faça justiça ser feita, porque a Patrícia merece justiça. Ela merece que o assassino dela pague, e a Sofia merece paz, merece segurança, merece poder viver sem medo. Então é isso, gente, essa é a minha história, meu pesadelo, e eu estou compartilhando aqui porque eu preciso de apoio, preciso de forças, preciso saber que eu não estou sozinha. E que no final tudo vai dar certo, que a Sofia vai conseguir testemunhar, que o Fernando vai ser condenado e que a família dele vai parar de nos ameaçar e que a gente vai poder finalmente viver em paz. Se alguém tiver algum conselho, alguma sugestão, alguma palavra de apoio, eu agradeço muito, porque eu preciso de forças. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, que a justiça vai prevalecer e que a Sofia vai conseguir superar tudo isso e ter uma vida feliz, porque ela merece tanto.